boa tarde, boa noite, coletivers, tudo bem com vocês? Bom, mais um episódio, o segundo episódio da terceira temporada, porque um é bom, dois é ótimo, mas três é melhor ainda. E desta vez vamos dar uma certa continuidade no episódio passado, porém, enfatizando uma questão que perguntam muito para a gente, como foi o nosso caminho, a nossa formação, e como foi o nosso processo, inclusive, de trabalho, né? Porque levando em consideração que a formação não é apenas o estudo e a teoria, é a nossa prática clínica, inclusive em relação à forma como nós nos conhecemos, foi durante uma formação em trabalho. Bom, convidamos uma pessoa especial que já apresentaremos para vocês, mas eu vou apresentar a mais legal de todas. Meu nome é Rafael Zeno, sou psicólogo, sexólogo, clínico educador sexual. Pensei e que sejam fosse bem-vindos. Vai lá, Marina! Oi, gente, estamos aqui, segundo episódio dessa terceira temporada, e temos uma convidada hoje muito especial. E é isso, vamos falar sobre nós, sobre o nosso processo dentro dessa carreira, dessa área de atuação nossa em sexualidade. E vamos lá. Fala, Ana. Olá, eu sou Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, psicodramatista, sexóloga. Eu não entendi o que o Rafa falou, mas, bom, enfim, estamos aqui, estamos aqui hoje vamos gravar com essa pessoa super bacana. E o Rafa falou uma coisa de um é pouco, dois é bom. Eu lembrei de uma musiquinha que era um é pouco, dois é bom, três é vasectomia. Hashtag fica a dica. Vai lá, B. Polêmica, não é mesmo? Já chegamos com tudo. Eu sou Bernardo Reis, sou médico psiquiatra, trabalho com saúde mental da população LGBTQIA+, sexualidade e também faço bordado, ponto cruz, chuleio, faço bolo para fora. Coisas incríveis de Lego, coisas E incríveis amigurumi. de Lego. Amigurumi e também faço coisas, utensílios de Lego, tá? Precisando, agora com essa pandemia, a gente atende, faz de um tudo, tá? Não é mesmo? E é isso, gente. Um beijo, muito obrigado e tchau. Mentira, eu vou continuar por aqui. Tereza! Oi, eu sou Tereza em Viruçu. Hoje eles descobriram que eu sou Tereza Raquel também. Então, eu sou ginecologista, sou obstetra, atuo em sexualidade humana. Hoje a gente convidou a Maísa Teotônio, que é uma ginecologista que eu tive um prazer enorme de conhecer no ano passado, né? No ano passado para esse ano. A Maísa foi uma das melhores médicas residentes que passou lá pelo ambulatório de sexualidade da Unifesp. E a Maísa... Um momento, Tereza. Peraí. Ai, gente! Palmas. Maísa, tchururu! Maísa, tchururu! Quando sua chefe, quando você coloca no pedestal falar isso, você fica difícil de falar depois, viu? Mas isso é verdade, porque assim, a Maísa, ela, durante as consultas, né, durante o atendimento às pacientes, a Maísa sempre trazia uma questão de crítica social, ela sempre conseguia colocar uma visão muito mais ampla do que só ali na disfunção sexual. E a Maísa, ela fala muito do feminino, ela fala muito de outras questões também raciais, e realmente eu acho que isso contribuiu muito no ambulatório de sexualidade, e era uma delícia compartilhar as consultas com ela, porque realmente havia uma troca muito bacana. Eu vou deixar a Maísa se apresentar, né, falar da sua formação, onde que ela estudou,
Mas a Maísa tem muito essa pegada assim, de coletivo, né, Mai? Depois você fala de todos os coletivos que você faz parte, e eu acho que por isso também veio aí essa ideia de você falar hoje aqui no Coletivo C. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, enorme. É até difícil falar depois disso. Meu nome é Maísa, eu sou médica, ginecologista obstetra, sou mineirinha, vim lá de Minas. Fiz minha formação toda lá, fiz faculdade, fiz residência, vim para São Paulo no ano passado, no início da pandemia. Cheguei aqui, 3 semanas depois, tudo parado, tudo fechado, cheguei em março. Vim para fazer uma subespecialidade aqui em São Paulo, eu fiz ginecologia endócrina, mas também com ênfase em atendimento de pessoas trans, em sexualidade, e foi onde eu tive o prazer de conhecer a Tereza, minha prof, mas eu chamo de prof, vou chamar de professora o resto da vida. Igual a professora Tereza falou, faço parte de vários coletivos, eu acho que minha vida sempre foi muito organizada assim, em movimentos sociais, né? Desde que eu entrei, eu acho desde antes da faculdade, mas na faculdade isso intensificou muito. Atualmente faço parte do coletivo Negrex, que é um coletivo de médicos e estudantes de medicina negros aqui do Brasil. Faço parte do coletivo Ayabás, que é um coletivo com outras ginecologistas negras, a Joyce e a Mari. Faço parte do coletivo Mulheridades e Negritudes, que é um coletivo que a gente juntou eu, mais uma ginecologista e algumas estudantes negras, de estudantes de medicina. E aí a gente conversa, a gente troca ideia, a gente aprende muito sobre coisas que a gente não aprende na faculdade. Então, esse espaço que a gente tenta criar lá. E faço parte, agora atuando como obstetra mesmo, no coletivo Nascer, que é um coletivo de parto humanizado daqui de Sampa. É isso. A vida profissional tudo se mistura com a militância, com as questões é isso sociais. Que eu pensei, a militância no trabalho e a vida, e que agenda, hein? Que agenda, hein, querida? Umas 36 horas por dia, para dar conta. Que lindo currículo, viu? Você mesmo que coordena a sua agenda ou você terceiriza? Porque a gente tem uma secretária ótima para indicar. Falei dela para ela hoje. Estou precisando. Mas que currículo bonito. E o que me chamou muito a atenção foi quando a Tereza começou a falar sobre você e da postura apresentada, né, pelo que a Tereza percebeu, de uma visão médica para além do corpo apenas, e para além até só apenas do psicológico. A gente enfatiza muito as questões ambientais, de minorias, características de orientação sexual, de gênero, raciais, e o quanto isso permeia as questões de sexualidade e saúde em geral, não é? Então, a gente tem que levar em consideração, e que legal, parabéns. Eu acho que a gente volta e meia fala muito sobre a formação de medicina e na área da saúde ter tão pouco sobre sexualidade, visto que você se formou, pelo que eu entendi, há um pouco tempo atrás, você vai poder até trazer essa experiência e o que você percebeu da falta e como que veio a sua curiosidade para ir buscar além. Tem quantos anos, Mar, que você se formou? Só para completar o que Eu formei em 2014, então tem muito pouco tempo, mas é porque eu trabalhei 2 anos no Mais Médicos quando eu formei. Fui para o interior da Bahia, morava no povoado de Queiroz. Gente, ela tá me fazendo me sentir horrível, tô indo embora. Eu sou uma pessoa muito egoísta, desculpa, Maísa. Maísa, você tá no mudo. Gente, eu formei em 2014, e aí depois eu fiquei 2 anos trabalhando no Mais Médicos. Eu fui para o interior da Bahia, trabalhava num povoado de 500 habitantes, não pegava nem telefone, onde eu trabalhei e morei durante 2 anos. E aí depois... Calma aí, ficou mudo de novo. Ficou mudo, algum mau contato, eu acho. Pode ser. Vou falar de novo desde o início, para não... Pode? Tá. Sim, pode falar. Então, formei em 2014, lá em Minas. Aí, quando eu formei, eu fiz 2 anos de Mais Médicos no interior da Bahia. Trabalhei e morei num povoado de 500 habitantes, não pegava nem telefone onde eu morava. E aí, depois, em 2017, eu voltei para Belo Horizonte para fazer minha residência de ginecologia e obstetrícia.
terminei no início do ano passado, e aí já emendei nessa subespecialidade de endócrino e sexualidade e atendimento de pessoas trans lá na Unifesp. Mai, como foi que surgiu assim esse interesse em estudar sexualidade, em vir para São Paulo, fazer essa né, foi uma residência que você fez? De onde que surgiu isso? De onde que surgiu essa ideia? Como começou essa ideia? Acho que as coisas vão meio se imbricando, assim, vão meio se misturando. O Rafa falou uma coisa que eu acho que é fundamental, assim, esse entendimento que a saúde é uma questão, acima de tudo, social, sabe? Muito mais, às vezes, do que puramente biológica. Eu acho que talvez essa seja a grande virada de chave, assim, eu acho que eu sempre tive de entender a saúde, entender a medicina como uma grande ciência social. E aí dentro da medicina, né, são várias áreas, eu acho muito por causa da militância, eu sempre me envolvi muito na questão de direitos das mulheres, né, sempre militei muito na causa feminista, na causa antirracista, né, como uma mulher preta, não me cabe outro espaço, né, nessa sociedade. E aí eu sempre me interessei muito pela questão da legalização do aborto, sabe, pela questão feminista, então isso sempre foi uma coisa que me puxou. E aí eu acho que não tem como a gente falar sobre legalização de aborto, não tem como a gente falar de direitos de mulheres sem falar sobre a sexualidade das mulheres, né? Então acho que uma coisa meio que foi puxando a outra. Então quando você entra por essa área, né, de direitos reprodutivos e sexuais, as coisas elas vão cada vez te amarrando mais e eu acho que foi meio que isso, assim, que me trouxe para esse espaço que hoje eu estou tentando construir, assim. E a pauta do aborto, inclusive, precisa e deve ser permeada e cruzar a pauta racial também. Não é não somente de gênero e de um feminismo, mas até para o ouvinte entender, quando a gente fala que a população negra ou a população preta tem as suas dificuldades de acesso e sofrem mais em questões de saúde e também a respeito de sexualidade, vou trazer um exemplo atual que eu vi esses dias. A vacinação está vindo, né, de cima para baixo em idades. Qual é a média de vida de uma pessoa branca no Brasil? Qual é a média de vida de uma pessoa negra no Brasil? Quem está mais vacinado, portanto? A população branca. Olha aí um reflexo estatístico na nossa cara, em medicina, em saúde, e que comprova, isso é uma das questões. Se a gente for, e a gente vai discutir em sexualidade também, até peço, Maísa, que traga mesmo as pautas raciais, porque como aqui é um bando de branquela, a gente, sabe, a gente realmente sempre gosta de ter convidados com lugar de fala para representar, por favor. A gente abordando essa intersecção, né, entre a sexualidade e a questão racial, acho que vai ter muito tempo para falar isso, muito espaço, mas teve uma paciente, uma amiga minha, atendeu uma amiga preta também, ginecologista, que me marcou muito. Como que a gente, às vezes, acha que pode dissociar a questão da sexualidade da questão racial, né? Ela falou que ela atendeu uma paciente que estava vivendo os dilemas lá dela, da sexualidade dela, e que ela não conseguia se masturbar, não conseguia se tocar. E aí ela, tentando abordar essa questão, ela falou assim, a questão não é a dificuldade do ato em si, mas é porque isso é mais uma coisa que eu tenho que fazer sozinha. Isso, uma mulher preta, falando, a paciente dela era uma mulher preta. Eu já tenho que criar meu filho sozinha, eu já sou uma mãe solo, eu sustento minha casa sozinha, eu nunca tive um relacionamento afetivo sério que alguém me assumiu, e até para me dar prazer, eu tenho que me dar prazer sozinha. Isso para mim é muito difícil, eu não estou afim mais disso, né, de estar sozinha até na vivência da minha sexualidade. E aí, se a gente tenta abordar só pelo lado, né, da sexualidade pura, sem entender o quanto que a raça está influenciando, né, na queixa daquela mulher, né, no sofrimento daquela mulher, a gente não vai conseguir nunca ajudar ela. A gente vai estar fazendo uma assistência completamente equivocada, assim, né, e completamente ineficaz. Eu acho que seria uma coisa só de utensílio, né? Quase que assim, a gente tem aqui um programa, a gente te encaixa nele. Ah, você não se encaixa, putz, que pena, né, para você. E a gente não entende que tem algo além da vagina, né? Além do órgão sexual. Tem toda uma pecinha que vem junto, que é a pessoa, que tem a sua história, que tem as suas questões, que tem a sociedade em volta.
como é que ela é, As suas como é que ela... dores, os seus sofrimentos, né? Que vão influenciar Exatamente. como ela vive a sexualidade dela, né? Uhum. Assim como né, nós, psicólogos, a gente tem que fazer o movimento contrário. Porque às vezes a gente também fica pensando, né, em toda a parte sociohistórica e tal, e a gente esquece da parte física, o que é muito engraçado. Eu brinquei esses dias numa supervisão que eu dei, falando que eu tinha uma paciente uma vez que eu falava, gente, mas ela tem algum problema, tadinha, ela é muito lenta, ela deve estar deprimida, deve estar com alguma coisa, e isso assim, fiquei meses trabalhando com ela. E aí eu descobri que ela tomava Tramal 2 vezes por dia. E completamente viciada em Tramal. Aí você fica, ela sempre tranquila, uma paciente ótima, assim, ó, tranquila, zen, sabe? Não entrava em contato assim, com nada, com tipo, nada, assim, lá. nada que você falava, ela tava lá sempre, tipo... Olha, opioide, né, querida? ou Opioide, questões, opioide. sabe, mais perigosas. A Ana abordou um negócio que até essa semana eu tenho uma paciente sobre essa intersecção das áreas e dos saberes e da importância da gente entender toda uma perspectiva. Isso eu também estou falando para os psicólogos, principalmente, que essa semana mesmo eu tive uma paciente relatando problemas, há umas 3 semanas ela vem relatando problemas que sugeriam de ansiedade e de pânico, não é? Aí passou por uma consulta psiquiátrica, começou a tomar medicação, mas ainda persistiam alguns sintomas. E eu falei, independentemente, quando a pessoa se queixa de pânico e descreve o pânico, eu falo para fazer uma consulta médica. Essa minha paciente ela tem lúpus e estava num AVC já acontecendo, gente. É uma coisa eu não entendi muito bem, mas ela estava numa condição muito grave de saúde e que tinha uma descrição sintomatológica parecida com pânico. Então, a gente tem que trabalhar junto, não tem problema fazer um monte de exame. Eu falo isso para meus pacientes, o Bernardo, que a gente trabalha muito junto, eles já chegam preparados, falando, olha, o Bernardo vai pedir uma lista de exame que a gente gosta de saber, sabe, das coisas, para eliminar a hipótese. Inclusive familiares, daí agora entrando nas outras zonas, de uso de substâncias, de raciais, de histórico, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, sobre histórico de minoria, racismo, homofobia internalizada, é isso que a gente sempre permeia. Então, é preciso um entendimento mais amplo. Maísa. Alunos de psico, presta atenção em psicofarmacologia, viu? Alô. Pode falar, Tê, depois eu pergunto. Não, quando a gente fala de sexualidade, a gente fala sempre nesse tripé, né? Biopsicossocial, quando a gente dá aula, é uma frase quase obrigatória, né? E quando a gente está falando de sexualidade, educação sexual, a gente tem que sempre pensar nisso. E eu acho que na formação acadêmica, não sei se foi diferente com vocês, mas na minha, por exemplo, eu não tive essa visão ampla. Eu não tive, entendeu? Foi muito focado apenas na parte biológica, na parte orgânica, na parte física. Então, por isso que me chamou a atenção quando eu atendia junto com a Marisa, porque eu via que ela trazia muito essa questão. Eu falei assim, putz, né? Sempre me instigou isso. De onde que vem? Eu fiz faculdade em Salvador, né? E faculdade, lá eu fiz a faculdade, eram 2 faculdades que a gente tinha, então tinha a Universidade Federal, tinha a faculdade particular. A residência eu fiz na Federal, na UFBA, mas a faculdade eu fiz na particular. E assim, eu acho que no ano a gente formava uns 180, mais ou menos. Eu acho que 10% talvez só fossem alunos pretos, né? E aí a gente também não tinha esse movimento, não tinha esse questionamento, a gente não tinha tantas aulas de psicologia, a gente não tinha tantas aulas que fizesse a gente pensar em questões sociais. Durante todos 6 anos de faculdade, eu nunca tinha atendido uma pessoa lésbica, nunca atendi uma pessoa trans. Então, tudo isso, eu acho que acaba levando um reflexo, assim. E se a gente não buscar por fora, se a gente não buscar em paralelo, realmente a gente fica num mundo muito elitista, né? E, enfim, eu acho que é isso, por isso que
quando eu falei com a Maísa, eu queria que você... Eu vou a te perguntar o que te estimulou, sabe? De onde que vem isso? Se é da família, se é uma questão de amizade, se foi dentro da faculdade, tipo assim, qual foi essa origem sua? Porque eu não tive isso, entendeu? Na minha formação. Eu não sei se os meninos tiveram, mas eu não tive mesmo. Eu achei interessante isso que você falou. Eu nunca atendi uma mulher lésbica, né, um homem trans, enfim, né? Eu acho que talvez a gente tenha atendido, só que a gente não, sabe, a pessoa não falou pra gente. Eu fico pensando que na minha formação, quantas vezes, formação básica de médica, que eu perguntei numa consulta de ginecológica, quando eu era estudante acadêmica, você tem namorado, você tem marido, você é casada, e o quanto que isso inibe as pessoas falam assim, não, eu tenho uma namorada, né? Então, eu fico pensando, se eu já atendi algumas mulheres lésbicas, mas naquele momento eu não conseguia ainda ter uma consulta e um acolhimento que deixasse a pessoa confortável. Eu vou ser sincera que na minha formação não tive nem uma aula, nem um espaço onde a gente debateu sexualidade. Eu acho que entra muito numa questão que a medicina, assim, a medicina está mudando um pouco, eu acho que os profissionais, psicologia está mudando, né, psiquiatria está mudando, mas eu acho que a gente ainda tem muito de que a sexualidade não é uma questão para se levar para o médico. E eu acho que os pacientes ainda têm muito isso. Um paciente trazer numa consulta, por exemplo, com o médico de família e comunidade dele, que é o médico que está mais próximo da maioria da população brasileira, né? Então, o médico de família e comunidade, não é o ginecologista, que é o de acesso rápido e fácil. Levar para ele uma demanda sexual de forma espontânea, eu acho que pouquíssimas pessoas fazem isso, porque elas não entendem a sexualidade dela, um problema que ela tem, né? Que é do cunho sexual, como um problema de saúde. Isso não é uma coisa para ele trazer para o médico, né? Isso é porque a gente também não pergunta sobre isso. A gente não pergunta sobre isso porque é como abrir uma caixa de Pandora que a gente não sabe lidar com o que tem ali dentro. Então, a gente meio que deixa aquilo em stand-by. A gente pergunta se ela fez ginecologia, né? Fez o preventivo, a gente pergunta sobre a mama, mas sexualidade, a gente não entra nesse assunto. E a gente foi ensinado a ser assim, né? Então, talvez se a gente tivesse na nossa formação professores que perguntassem, quando você perguntou lá na anamnese, né? Porque a gente tem, depois o professor confere. E a questão sexual? Você perguntou alguma coisa para ela sobre a questão sexual? Se tivesse um professor que, né, que questionasse isso, se isso fosse uma rotina, eu acho que a gente ia formar profissionais completamente diferentes. Isso é uma coisa que sempre me pega, assim, a gente entra muito heterogêneo, não importa em qual espaço de formação acadêmica a gente entra muito heterogêneo, né? E eu acho que a função da universidade, da faculdade, é tentar colocar as pessoas, não é em caixinhas, né? Mas tentar adequar algumas coisas que vêm muito heterogêneas. Então, as pessoas vêm de realidades muito diferentes. Eu vim de uma família pobre, preta, né? Então, essa bagagem que eu trouxe da minha família, da minha história, da história dos meus pais, fazem a Maísa ser quem ela é, faz a Maísa atender uma pessoa negra, uma pessoa lésbica, de uma forma diferente, né? Por questões de orientação sexual minha, por questões do meu contexto, né, social e familiar. Então, eu fico pensando em uma pessoa que vem de uma realidade completamente diferente, né? Como que a gente também consegue trazer elementos para a formação dessa pessoa, para conseguir com que ela atenda uma pessoa lá no final da formação dela, de uma forma, de fato, acolhedora, né? Um atendimento afetivo, um atendimento tecnicamente bom, né? Um atendimento, de fato, que entenda aquele indivíduo de forma ampla, não só como um órgão sexual, né? Como a Ana Luísa trouxe. Eu acho que esse é o grande desafio da universidade, assim, eu acho que a gente vai demorar muitos anos, eu acho que vai ter que, esses profissionais que estão hoje se formando por conta própria, entrarem nesse espaço de formação, serem, né, pessoas que, de fato, vão capacitar essas pessoas, os alunos, né? Hoje eu consigo ver vários professores meus abordando, pela primeira vez, questão racial dentro de uma discussão de caso. Eu nunca vi isso na minha faculdade, eu fui ver isso pela primeira vez, agora no R4, na minha subespecialidade, que pela primeira vez um preceptor abordou questão racial por conta própria. Eu não precisei de ser a voz negra, eu não precisei de ser a voz questionadora, e o professor que trouxe isso. Então, eu vejo que essa mudança, e foi um professor jovem, uma professora jovem, então, eu vejo que essa mudança está acontecendo porque as pessoas que são responsáveis pela formação, elas estão se formando, entrando nesses espaços, e eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que a gente tem que promover esses debates. No meu caso particular, eu acho que o que trouxe muita diferença, assim,
a minha história, quem eu sou, assim, né? Eu sou filha do Eide, sou filha da Silvana, sou irmã do Lucas, irmã da Ana, e isso faz parte do que, né, do que eu sou e de como eu assisto as pessoas, né? E eu acho que a militância, mais uma vez, eu acho que a militância social que eu me envolvi desde os movimentos sociais que eu me envolvi desde o início da faculdade fizeram muita diferença, assim. Eu consegui ver, eu acho que eu já nasci fora de uma bolha, dessa bolha da classe média, apesar de eu ser médica e fazer parte dessa classe média, né, econômica aí, mas eu já nasci longe dessa bolha, então, mas eu acho que o movimento social me quebrou outras bolhas, rompeu outras bolhas que ainda existiam, sabe? Eu acho que a organização, eu ter me organizado em movimentos sociais desde 18, 17 anos, fizeram muita diferença, assim, eu acredito que seja isso. E aí é o desafio, né? Como que a gente faz isso na formação, né? Como que a gente traz esses debates? Que às vezes os formadores não estão preparados para fazer, eles nem acreditam que esse debate da sexualidade é importante na vida de um indivíduo, né? Então, como que é o desafio, né, da formação, eu acho. Maísa, eu acho que tem um ponto que você tocou que é fundamental, que é claro, se a gente olhar para os professores mais old school, os catedráticos e tal, sempre tem um ser iluminado lá que foge do padrão, né? Mas a gente tem também muitos professores que são extremamente preconceituosos, que repetem falas assim absurdas, são tecnicamente excelentes. E aí é daquela época que, assim, se você era tecnicamente bom, você é um bom médico, um bom profissional, não importa o resto, né? E eu sou professor universitário e uma coisa que eu percebo é que os alunos, eles têm demandas novas. Antes a gente sentava, onde eu me formei na Federal do Mato Grosso do Sul, a gente sentava e era uma coisa muito de aceitar. O professor é desse jeito, mas é o cara que está aqui há X anos, é titular de tal matéria, né? E agora a gente vê que as pessoas não aceitam mais isso, ainda bem, né? E falando de minorias, eu acho que todos nós aqui, de alguma maneira, fazemos parte de alguma minoria, seja de gênero, orientação sexual, racial, né? E eu queria entender, assim, que você falasse um pouquinho para a gente também, quando você deu aquele exemplo da mulher preta que não se masturbava porque até nisso ela teria que fazer sozinha, né? Que mais que você percebe ou pontos que você acha assim, olha, as pessoas precisam saber disso quando a gente fala de sexualidade e minorias, sejam mulheres pretas, homens pretos, jovens das mais variadas minorias aí? Eu acho que é difícil englobar, tipo assim, tudo que a gente tem que saber, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é escutar. Eu acho que a maioria das pessoas, elas não escutam. A pessoa começa a falar de uma questão racial, e isso eu já ouvi de várias amigas mesmo, que vão em psicólogos, que não... Porque o psicólogo, a maioria das vezes, ouve nossas queixas, né? O médico, a gente acha que não é para chorar pitanga no médico, a gente chora as pitangas no psicólogo mesmo. E que começa a falar sobre questões raciais, ele corta. Ele ressignifica aquilo de uma forma, tipo assim, completamente tirando o contexto racial, sabe? Uma coisa que ela traz dentro de um contexto racial. Então, acho que os profissionais, eles não estão preparados nem sequer para ouvir, né? Então, acho que isso é um grande desafio, né? Ouvir o que aquela pessoa traz para a gente, entender que aquela realidade, às vezes, não é uma realidade que você tem nem um pouco, né, de familiaridade, né? Às vezes sua realidade é muito diferente, né? E ouvir e acolher aquilo ali, sabe? E se você acha que aquilo é o seu limite, eu acho que eu não consigo ajudar, é passar para um outro colega que pode. Hoje, por exemplo, a minha psicóloga é uma mulher preta, ela faz parte de um coletivo de psicólogas pretas, porque eu senti essa necessidade, porque eu trazia o tempo todo, nas minhas sessões de terapia, demandas de questões raciais que tinham acontecido comigo, e eu acho que faltava até menos empatia, sabe? Não estou nem falando do que a pessoa... Empatia, assim, de ouvir.
eu só encontrei essa empatia quando eu fui para uma psicóloga preta. Assim, então, acho que Mas é eu acho entender que um esse... pouco... Desculpa. Não, mas acho que é isso, é entender um pouquinho esse do lugar contexto. Fica um delay, tem um espaço... Eu acho que é esse o espaço do outro também perceber o seu limite quando está atendendo, né, e não querer forçar algo além do, né, do que é, do que tem, e se é o seu limite ali, eu não estou conseguindo ajudar essa pessoa por questões raciais, passa a bola, manda para outro terapeuta, né, conversa com a pessoa e fala, tipo, olha, isso aqui eu estou sentindo falta, eu não tenho esse material para falar. Eu tenho alguns colegas que passam pessoas trans para mim, porque falam, chegou no meu limite, eu não consigo, pessoa trans eu não consigo atender. Tá bom, vou fazer o quê? Vou falar, não, você é né, posso pensar, mas mentira, gente, pode continuar mandando paciente que eu não penso isso. E outra coisa só que eu ia falar é que é muito comum isso que você falou, Maísa, de paciente chegar e falar, tipo, sei lá, tem relacionamentos homossexuais e nunca falou para o médico. Pelo contrário, finge que não, né? Fala, tipo, não, eu transo, e nunca falou. Eu tenho um paciente que chegou porque o médico mandou, porque tinha vaginismo, e a paciente estava muito bem, obrigada, casada com uma mulher e, tipo, ela não queria ter penetração. Só que aí não conseguia passar o espéculo, o médico falou que, não, tem que passar, e aí você tem vaginismo, e você está casada, e como é que o seu homem... Enfim, todo aquele que a gente já sabe. E, assim, nunca perguntou com quem que você está casada. Você precisa, né, ter essa penetração? Faz falta para você isso ou não? Enfim, hoje em dia ela tem outras questões mais importantes. E só um ponto que eu acho que a Maísa tocou e que eu acho que é também muito importante, que é a questão da representatividade na saúde mesmo, que antes a gente não tinha essa possibilidade. Era assim, você vai no ginecologista homem, que era o ginecologista da sua avó, da sua mãe, é seu ginecologista, né? Você vai no psiquiatra, que é tal cara, né? Então, primeiro que era um cenário extremamente masculino, e sem masculino branco, né? Cis, hétero, a princípio, né? Era o que se pensava, e que não tinha representatividade nenhuma. E cada vez mais também a gente tem percebido que essa empatia, quando você consegue criar uma conexão com o profissional, e aí não importa qual área, né? Essa questão da representatividade, do seu médico ser gay, LGBT, da sua terapeuta ser preta, de você conseguir abordar coisas de uma maneira mais tranquila, né? E que a pessoa entenda. Eu tenho vários pacientes, acabo atendendo uma grande quantidade de pacientes LGBT, e uma das coisas que eles falam é assim, nossa, depois que eu vim aqui, eu não precisei ficar explicando para o meu médico o que é Grindr, como é que funciona uma sauna, né? Coisas desse tipo, porque faz parte da nossa cultura, né? E que, aparentemente, isso não teria um impacto, né? Se eu olhasse, não tem impacto na sua saúde, não tem impacto na sua saúde. Claro que tem, né? E aí, eu queria até trazer de novo o que a Tereza me perguntou, o quanto que é importante a gente exercitar, né, a empatia, né, dentro dos nossos espaços de formação, tanto que é importante trazer esse diálogo sobre diversidade sexual, né, sobre questões de raça, né, dentro do espaço de formação dos profissionais da saúde. Porque isso a gente está falando de um contexto muito específico, que não é da maioria da população, que tem a possibilidade de falar assim, fui nesse ginecologista extremamente violenta o atendimento dele, não senti empatia,
vou procurar um outro ginecologista. Ah, fui nesse psicólogo igual eu fui, não senti empatia, ele não me ouviu, não me senti confortável, vou em outro. A maioria da população não tem, a maioria da população é referenciada pelo seu território para uma UBS. Então, ela tem uma possibilidade de atendimento. É aquele ginecologista, é aquele médico de família, é aquele NASF, então, é aquela equipe que vai atender ela. E se a gente não pensar que a gente precisa não só, né, ter mais estudantes negros, ter mais estudantes, né, dentro de uma diversidade sexual, né, ter mais lésbica atendendo ginecologia, enfim, ter todo tipo de diversidade, mas a gente entender que a gente precisa, inclusive, das pessoas que não fazem parte dessa minoria representativa, né, minoria representativa que a gente está falando, que a grande maioria ainda dos médicos, mas a gente também precisa de modificar esses profissionais, porque esses profissionais também vão estar lá na UBS, e uma parte muito grande da população vai ter só eles como opção. Então, é ele. E se ela, por exemplo, foi no ginecologista, eu vejo isso de forma recorrente, ela sentiu que ele não foi acolhedor, ou ela se sentiu violentada naquela consulta, ou ela é uma mulher lésbica que nunca teve relação sexual com penetração, seja dele, seja objeto, seja o que for, e aí ele chegou lá e falou, não, peraí, deixa passar o espectro, porque você, enfim, né, faz alguma coisa que violenta ela nunca mais vai voltar no ginecologista. Talvez ela vai perder a oportunidade de fazer diagnóstico de alguma, né, condição importante, aí, porque ela não se sente, ela só tem aquela opção, então ela não vai voltar naquele espaço da UBS. Então, a gente tem que pensar nesses dois paralelos, né, porque existe uma população que tem a possibilidade de simplesmente trocar de profissional que faz assistência dela, mas existe uma parcela enorme da nossa população que não tem a possibilidade, porque é completamente referenciada pelo território dela a uma UBS e a uma equipe de saúde, né? E aí é a importância da gente modificar, né? Eu sei que isso vai demorar muito tempo para a gente, de fato, conseguir isso, mas trazer esse debate lá para a formação, para a gente, de fato, conseguir modificar a assistência que a gente faz para toda a população, né? De forma universal, né? Eu fiquei pensando aqui numa coisa que vocês falaram, tanto a T como você, mas aqui vocês nunca tinham atendido pessoas trans, nunca atenderam pessoas trans durante a formação. E uma das coisas que, quando, né, a gente começou lá o Núcleo Trans, né, Marina, uma das coisas que a gente escutava muito era assim, pessoas trans, isso o Bernardo, o Rafa também sabem bem, pessoas trans não procuram o atendimento, a gente tem que ir até eles. E aí ficava nisso, por quê? Por que tem que ir? Né? Porque eles passam por violência no atendimento médico. Porque passam violência dentro de UBS. Então acabam não procurando mesmo, acabam indo para a mão de pessoas que vão, né, fazer um atendimento ou vão fazer uma ajuda, uma assistência de saúde muito ruim, muito precária, porque acabam, né, cada um acaba se juntando com o que tem. E talvez por isso as pessoas trans nunca tenham ido procurar um hospital universitário, que é além da UBS. É ter a noção de que você pode entrar numa universidade e procurar um atendimento, né? E é importante enfatizar, estou gostando bastante, gente, dessa discussão, porque a gente pode olhar por duas perspectivas na fala, né, que tá acontecendo. Uma, o da representatividade, o quanto ela é importante para ser um espelho, para ser até uma inspiração para algumas pessoas, para ver que é possível. Eu acho isso importantíssimo. E para se sentir em casa. E isso que o Bernardo falou é real mesmo, gente. No atendimento, na parte de psicologia, daí chegam pessoas me contando coisas horríveis, quando eu sempre cito isso aqui também, que não se analisa orientação sexual, não há necessidade. Eu não chego nenhum paciente e falo, olha, vamos analisar o seu caminho hétero. Então, muito paciente chega com queixa do tipo, nossa, por que você é gay? Eu, hoje em dia, respondo porque eu sou linda. Mas antes, entende? Até falando de experiência pessoal um pouco, o caminho que eu segui para a sexualidade vem da minha própria viadice. De perceber e de me empatizar e começar a perceber diferenças e, enfim, uma curiosidade desde lá de Freud, tem um texto dele, tem uma carta, na realidade, de Freud, que foi para mim um grande despertar,
que eu até indico para todo mundo, que você pode encontrar no Google digitando carta de Freud a uma mãe de um homossexual. Ele dá uma quebrada na análise, em 1800 e bolinha, já falando que não se Dá 3 analisa. tapas na cara, 3 tapas. assim. E Assim, Ber, 1800 e bolinha, né? Antes de varicela. Antes de Antes do transformarem, apocalipse. antes de do apocalipse transformarem do o 20. Freud num homofóbico. Exatamente, porque é injusto falar que Freud foi homofóbico numa perspectiva que na própria obra ele foi homofóbico, ele apresentou uma teoria homofóbica inicialmente, mas ele voltou 500 passos atrás e falou, não, gente, eu estou errado. Inclusive o caso Dora, que é um caso que dizem que é onde houveram alguns erros de análise, ele volta depois e foi justamente quando ele dizia, porque eu fui perceber o caminho por patologia e não como formação de sujeito. Mas, enfim, o que eu queria falar, que a gente abordou muito, mas no episódio passado, sobre também lugar de fala versus discurso do especialista, porque é essa discussão que está sendo em pauta, porque a gente tem que saber os nossos limites e nós também precisamos, como pacientes, inclusive, nós precisamos saber os nossos direitos. Não é que é importante ser abordado várias questões cis e é imprescindível, não só com psicólogo, com qualquer profissional da saúde, um vínculo em que você se sinta bem e respeitado. Entende? Para que você consiga levar as suas queixas sem ser banalizadas. Eu atendo alguns pacientes negros e eu sempre enfatizo, viu, Maísa? Eu falo, eu não sei o que você está me relatando, mas você pode me apresentar? A meu ponto de análise é qual o impacto na vida da saúde mental dessa pessoa. Mas nunca, eu sou uma pessoa branca, eu nunca vou compreender um olhar num shopping que eu nunca tive. E essa pessoa tem. Mas eu tento me empatizar com a dor, um paralelo O que eu quero dizer é que eu reconheço meu limite. Mas também eu não posso deixar de analisar a situação e falar e desmerecer, entende? Deixar para lá, porque faz parte de estresse de minoria, né? O Ber sempre fala muito disso, e isso influencia em saúde mental, o estresse gera adoecimento físico, e aí vira toda uma cagada. Então, sim, a gente tem tanto que reconhecer os nossos limites, até como profissionais de minoria. Às vezes a gente pode cruzar com um tipo de paciente que fala, não é da minha área mesmo, sendo o desconstruidex, e eu não consigo. Eu, por exemplo, não atendo psicoses e pacientes que apresentam, porque eu não gosto? Não, por falta de conhecimento mesmo, eu fui para outro caminho. Então, legal isso de vocês estarem trazendo essa questão da experiência. E é tão legal ver um paciente que se identifica com alguma característica sua. Nossa, como isso é legal, entende? Seja, né, Tereza, uma paciente nordestina, seja uma paciente negra para a Maísa, seja uma paciente muito bicha para a Bernarda. E Né, bela. Uma vez, e bela. Eu uma pensei, vez, E as uma masculinas vêm paciente. comigo, né? Afinal, é a identificação, né? Uma vez, Para mim, vem todas as Tereza miss. e Marina estão muito quietinhas hoje. deixa eu Vamos falar lá, um queremos pouquinho. ouvir. Uma vez, uma paciente falou assim, eu não tô vendo nenhum anel na sua mão, eu acho que você é solteira, né? E ela tinha falado um monte de coisa sobre a noia que ela tava, do ex dela, que agora ela tava solteira, que ela tava feliz, não sei o que. Ela, primeiro atendimento, olhou pra minha mão e falou assim, você é solteira também, né? Então, assim, é engraçado como essas identificações acontecem, né? E uma coisa que eu ia falar com a Maísa, eu sou de Minas também. Eu sou de São Sebastião do Paraíso. E aí é uma cidade super pequena, 60 mil habitantes, e a minha família é mega conservadora, né? Meu pai é Mas eu cafeicultor, conheço minha duas mãe... pessoas de São Sebastião do Paraíso. Marina Eu e conheço mais 3. Eu conheço uma. É 3. Minha 3. irmã? Tem meu irmão, que você conhece. Não, eu Então, conheço 3 famílias, famílias de São Sebastião do Paraíso. Olha que Paraíso interessante. tá no mundo, assim, mas é um ovo. É um ovo. Então, assim, só que, não sei, é engraçado essa questão, assim, de o olhar para as minorias é uma coisa que eu tenho desde muito cedo. E eu era adolescente, assim, comecei a fazer capoeira lá na minha cidade. E a gente fez capoeira
com o pessoal que era mais periférico, assim. E aí eu comecei a ver o quão rico era você ter contato com pessoas que são fora daquele núcleo social seu, né? E aí começou a crescer isso, assim, de querer entrar em contato com outras pessoas, com outras culturas, até porque capoeira é maravilhoso, é um negócio, assim, muito, não sei, de energia, né? Eu amei, assim, foi uma experiência muito legal. E aí, nesse processo, eu e mais minha irmã e uma prima minha, a gente resolveu escrever um livro sobre negro, a gente tinha que escrever um livro, a gente estava, assim, acho que era a sétima série, assim. A gente tinha que escrever um livro ao longo do ano inteiro. Aí a gente foi pesquisar sobre escravidão, sobre como que foi, como é que os negros vieram aqui para o Brasil, não sei o que, nananã. E nisso a gente começou a entrar assim, a gente começou a estudar e realmente entender um pouco mais daquilo que a gente vivia com esses amigos nossos que lutavam capoeira com a gente. Então a gente começou a se sensibilizar muito por isso, assim. E aí a gente entrava muito em embate com piadinhas lá na minha casa, então assim. E aí a gente começou a criar uma diferença muito grande cultural dentro da minha própria família, tanto que até hoje isso existe. Assim, o fato de eu ser uma mulher sexóloga, para minha família é algo extremamente difícil. Então eu vivo esse preconceito dentro de casa. Para mim é algo complicado assim de lidar, né? Mas e assim, contextualizando um pouquinho sobre a faculdade, eu fiz faculdade na UEL em Londrina. E Arrasou, é minha lá cidade, né, Márcia? Sabe que né? eu sou paranaense. Sim. A gente Ai, deve é ter muito ido em legal. alguma festinha em comum, porque Com bateram a certeza. época. Aí, lá não existia muito essa coisa de hierarquia entre os professores e os alunos, porque lá é o sistema PBL. Então, diferente disso que o Bernardo trouxe, lá a gente tinha a gente que construía conhecimento, e lá tinha alguns alunos de cota. Então, tinham alunos negros, então foi um ambiente acadêmico menos, eu acho, menos elitista, assim, com menos diferenças. Então eu sofri muito também quando eu vim para São Paulo e aqui existiam essas diferenças, né, essas hierarquias. Então eu saí de um ambiente que não existia muito isso para ambientes que isso era muito presente, assim. Mas eu entendo e também, que nem o Rafa falou, eu tenho totalmente noção sobre esse limite, sobre o entendimento das questões raciais e das questões dessas questões que não são as minhas, né? Então, realmente, eu piso em ovos, assim, porque eu tenho noção de que eu não tenho esse lugar de fala, sabe? Essa vivência, né? Uma coisa É, é a gente ter o estudo, a gente isso. saber e, tipo, E se racionalmente. interessar e tentar entender, mas é diferente você viver isso, né? Uhum. Muito Outra diferente, coisa é a realmente. vivência, exatamente. Uma coisa que eu fico me perguntando é exatamente isso. É fácil, às vezes, a gente ter empatia realmente com quem a gente se identifica, né? Não sei se é tão fácil a gente ter empatia com uma pessoa que a gente que não tem essa proximidade. E aí minha pergunta é, será que empatia a gente ensina? Né? Ensina. Né? Então, será que empatia a gente ensina? Será que a gente pode mostrar, olha, você pode desenvolver essa empatia, por mais que você não se identifique, por mais que você não, né? Nossa, Caiu! O cenário está desmontando. Atacaram a Tereza, gente. Corre lá, quem tá mais perto. Ai, gente. Ai, amiga, que susto! Eu vi um negócio vindo. Não, entra a gente vendo um negócio vindo. Ai, gente, o espírito. Para quem está escutando o podcast, acabou de acontecer um acidente. Caiu na casa da No Tereza. México. O ring light da O Tereza coque caiu. ring da Tereza caiu. Mas era um coque ringão, né? Você viu? Era um bem grandão, enfim, já era.
Mas, assim, isso é uma coisa que eu fico me perguntando, né? Se a gente tem como ensinar uma pessoa a ter empatia. E é interessante porque quando o Bernardo falou como nordestina, né? Até esse tema Nordeste está na moda por conta do BBB, e isso é verdade. Quando eu vim de Salvador para aqui para São Paulo, as pessoas falavam de baiano. Ah, é uma festa que tem muito baiano, né? Baianada, é uma festa que tem muito baiano. Só tinha baiano. Eu fiz assim, mas por que só tinha baiano? Era uma festa nordestina? Não, né? Era baiano por ser pessoas feias, era baiano por ser pessoas talvez de nível social inferior. Eu lembro que eu fui dar plantão no hospital em Suzano, e aí tinha um gaúcho, né? Tinha um homem branco, loiro, de olho azul, né? E plantonista, assim como eu. E na hora de almoçar, na hora que a gente estava junto ali no refeitório, ele sempre me chamava de baiana. E aí ele fazia assim: come, baiana, come, porque eu sei que faltou proteína. E proteína é importante para você fazer Bahia de mielina. E aí eu ficava com aquilo, sabe? Eu falei assim, gente... cadê essa pessoa que a gente vai cancelar ela? Não, e pior que às vezes a gente é tão violentado que a gente fica calado, a gente não consegue responder de tão violento que é, né, a situação. Mas por isso, agora a gente vai fazer justiça. Cadê essa pessoa? Manda depois o nome. Nossa, Tereza, mas que coisa pesada, pesada. Uma coisa super pesada, né? E assim, por vários momentos eu tive que ouvir, porque baiano é preguiçoso. Você vai trabalhar mesmo? Baiano é preguiçoso. Vou dar plantão. E isso foi uma coisa que, por exemplo, eu falava muito na terapia. Porque eu cheguei a trabalhar, sei lá, 24 horas numa segunda, 24 horas na quarta, 24 horas no sábado. Eu trabalhava feito uma louca e sempre trabalhando. Exatamente, porque eu acho que eu tinha uma necessidade de mostrar, não só para mim, como para todo mundo, que eu não era preguiçosa. E, Tereza, você passou por situação de preconceito por pacientes ao identificar um sotaque ou te perguntaram? Você já passou isso também por aqui? Não cheguei a passar por preconceito, sabe, Rafa? Mas assim, alguns pacientes já perguntaram: esse sotaque não é daqui, né? Então eu falo, não, eu sou de Salvador e tal. Então, assim, nunca alguém, como paciente em si, né, chegou a me questionar em relação à competência ou alguma coisa assim. Responde que é da Moca, teu sotaque. É da Moca. Para não de ser besta. Né? Então tem essa questão do preconceito. Eu vi muito entre colegas, né? Por que você veio para São Paulo? Por que você veio para São Paulo? O problema é que vocês vêm estudar aqui e depois vocês não voltam. Eu ouvi isso. Vocês vêm estudar aqui e vocês não voltam. E não acontece o contrário, Tereza, porque quem vem do Sul, nunca fomos questionados disso. Sim. Nunca recebi esse questionamento: o que você veio fazer aqui, por que você não volta para a tua terra? Sim. Olha que diferença. Pois é, e aí o que acontece? Realmente, as pessoas que mais me acolheram foram pessoas que também não eram de São Paulo, de uma certa forma, era do Nordeste. Então, assim, essa empatia, que quando eu comecei a dizer, porque é fácil, às vezes, você ter empatia por quem é semelhante. Por quem você se identifica por alguma semelhança, né? E quando você não é semelhante, como que você faz para desenvolver essa empatia? Como se ensina essa empatia? Pode falar, Berto. Calma aí. Não, é o que eu ia perguntar para a Maísa, porque a hora que a Tereza falou, empatia se ensina, a Maísa ficou assim... eufórica, eu ia passar para ela mesmo. Segurou na cadeira. Eu percebi, abriu o rabo do pavão aqui, eu percebi. Eu falei, agora. Então vai, mas se joga. Vai, ensina. Vai lá, manda a psicologia aí, Maísa. É porque isso é um dos grandes questionamentos que eu sempre tive, assim. E aí, eu tive uma oportunidade, em 2019, teve o FIGO, que é um Congresso Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e foi lá no Rio, aqui no Brasil. E aí, as pessoas criticaram muito esse congresso, mas é um congresso muito bacana, porque ele tem uma questão social muito poderosa, assim, no congresso inteiro, permeia o congresso inteiro, questão social. E eu acho que talvez esse seja um dos grandes incômodos das pessoas em relação a esse congresso. E aí teve uma aula
que era com um cara com inglês, lá da Inglaterra, e aí o título da aula foi essa: é possível se ensinar empatia nas faculdades de medicina. Foi exatamente isso que ele abordou, isso num congresso de ginecologia e obstetrícia. Olha o nível, muito bacana. E aí ele fala que sim, que tem várias técnicas que a gente pode utilizar durante a formação, porque o que se percebe é que existe uma redução da aquisição uma redução da empatia dos estudantes ao longo do curso. Isso tem vários estudos mostrando. Eles têm várias formas de você se medir, né? Eles têm lá as escalas, né, e tudo mais, os questionários, e aí eles percebem que ou não há um acúmulo de empatia, ou então há uma perda de empatia ao longo do curso, né? Então isso não é Maísa, são vários estudos mas mostrando. é interessante, eu já ouvi isso, porque na medicina a gente tem que considerar, eu vi uns artigos até interessantes a respeito do cirurgião, por exemplo. Aí esse nível de não aumentar a empatia, e eu até concordo, né? E é a fama, não sei vocês, falam-se muito que cirurgião são pessoas frias, são não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas, gente, pensa comigo. Nossa, eu tive um caso com um cirurgião, mas pensa ele era comigo. loucão, né? Vocês lembram, meninas? Lembro. Pensa comigo, gente, se você humanizar aquele tórax que está na tua frente, você vai ter que abrir com bisturi, desculpa, a pessoa ia morrer ali, mas eu não ia abrir. E aí depois ela Aí é um lance de... Mas então, aí esse é uma coisa de humanizar ou não humanizar o paciente, eu até entendo de algumas áreas desumanizar. Mas falando de empatia, Tereza, a resposta eu acho que direta é: se ensina preconceito, se ensina empatia, porque as duas coisas estão na mesma linha de pensamento. Empatia, sim, nós temos algo, porque é algo muito da psicologia isso, né? Nós temos um certo grau de empatia já pré-programada, inclusive como sobrevivência de espécie, que é o que a gente vê espécies defendendo-se uns aos outros. Olha que interessante, quem tem gato, até uma curiosidade, muitas pessoas relatam quando você vai ao banheiro, o gato fica infernal e miando, ou o cachorro também latindo na porta. Por que que é isso? É um sinal de proteção, porque no reino animal, nos felinos, pelo menos, quando a leoa vai fazer as suas necessidades, faz uma roda para protegê-la. Olha que bonitinho, eles estão tentando nos proteger. É um sinônimo de sobrevivência. Então, a empatia, ela tem um grau neurobiológico que deveria estar programado. Aí, as informações, os acessos e os privilégios ao longo da vida também influenciam. Há pessoas, porque assim, a gente também não pode dizer que quem não tem empatia, ela é do mal. Às vezes, ela é desinformada. Como desenvolver empatia é aproximando do objeto de desconhecimento. Tirando o Bolsonaro, que ele é do mal. Mas aí o problema é outro. Eu concordo. O problema não é um transtorno mental já. Mas o que nem a Marina disse. Só para colocar polêmica. A experiência da Marina foi exatamente essa, a aproximação, né, da população periférica, trouxe e aumentaram os níveis de empatia porque entrou em conhecimento. E existem pesquisas que mostram, né, que existem estudos que mostram que se você colocar o objeto fóbico na frente da pessoa, vai traz a humanidade para esse objeto. Traz aí a humanidade, porque tem uma vida ali. O que você ia falar, Maísa? O que eu ia falar é que é isso, eu acho que é possível ensinar, e que a faculdade de medicina, assim como de psicologia, né, qualquer outra faculdade na área da saúde, ela tem essas oportunidades já, porque a maioria da população que a gente atende é uma população do SUS, a gente ainda aprende em corpos de pessoas pobres, né, e muitas das vezes a gente não tem nem respeito por esses corpos e por essas pessoas, né, então a gente é oportunizado o tempo todo de ter contato. A grande questão, mais uma vez, são as pessoas responsáveis pela formação. Então, cabe, eu acho, aos professores usar aquela oportunidade para problematizar, para questionar, para levantar, para debater. Isso não acontece. Trazendo até para uma reflexão para mim, assim, da minha história mesmo, eu estava no atendimento de ginecologia obstetrícia, na verdade, de ginecologia na faculdade, e eu sempre perguntava, tipo assim, sobre a vida sexual, sempre perguntava. Isso, eu percebi que a maioria das pessoas não colocavam isso na anamnese, né, isso quando aluna, mas eu sempre colocava.
E aí eu fui e perguntei para a paciente, uma paciente de uns 60 anos, perguntei sobre a vida sexual, ela virou e falou assim, ainda tenho, né? Fazer o quê? Eu falei, como assim ainda tem que fazer o quê? Me explica melhor isso. Ela falou assim, não, porque é minha obrigação como mulher. Eu falei assim, não, não é sua obrigação como mulher. Isso tá por uma mulher de mais de 30 anos de casamento. Ela me perguntou exatamente assim, como assim isso não é minha obrigação? Eu não sou obrigada a ter relação sexual com eu lembro como se fosse hoje, assim. Ela perguntou isso para mim. E para ela como se eu tivesse feito a revelação da vida dela. Eu falei, não, você não é obrigada. E aí, quando a paciente saiu, minha professora estava na sala, ela falou assim, mas você não pode falar isso, porque você pode estar causando um problema no relacionamento dela. Esse tipo de coisa, esse tipo de abordagem, a gente não faz numa consulta. A gente não está aqui para julgar o casamento. Isso, em vez de usar aquela oportunidade, aquele atendimento como uma possibilidade, a gente vamos debater um pouquinho sobre isso, sobre consentimento, sobre, né, sobre violência matrimonial. Estupro matrimonial, eu ia falar Olha que isso. ai, vai mexer Estupro no casamento matrimonial. dela. O casamento dela já está Ela errado, falou amor. isso. O que eu estou querendo dizer é que os professores, né, as pessoas que estão na formação, elas não utilizam esses espaços, né, para debater, porque a gente tem vários espaços para se debater, para se construir, para se discutir a empatia dentro da universidade, né? A gente atende realidades diferentes da nossa, a maioria das vezes a gente está atendendo pessoas que têm uma realidade completamente diferente da nossa o tempo todo. Uma coisa que você disse, mas eu acho que é importante, o lance de entender que a saúde, então, a gente que atende, que é profissional de saúde, tem a parte biológica, mas cada vez mais a gente sabe que é uma ciência humana, não adianta, não adianta. É uma mistureba, né, Ber? É uma mistura. A consulta, aquele espaço que seja 15 minutos, 10 minutos, que a toque de caixa, SUS e não sei o que e tal, mas são minutos que podem realmente mudar a vida da pessoa. Sim. Né? São espaços de educação, são espaços de discussão de saúde, de um conceito mais amplo, educação em saúde, né? E eu penso, assim, como psiquiatra, o assunto mais polêmico na psiquiatria é suicídio, né? Então, não pode perguntar de suicídio, não fale de suicídio. Tá? Às vezes, numa consulta de 10 minutos, se você abrir um espaço para falar sobre isso, uma pessoa deprimida e tal, para falar sobre isso, você salvar a vida da pessoa, porque ela consegue se abrir, entender que existe um espaço em que pode ser falada coisas que fora dali são vistas como tabu, né? Então, pensando nessa história que você contou, imagina o sofrimento dessa mulher, 30 anos, sendo violentada. E a libertação que ela pode ter sentido com uma... Porque naquele momento era uma autoridade médica, né? Apesar de eu ser acadêmica, ela me via como médica. De alguém que ela respeita. Tanto que ela me perguntou de novo, eu não preciso. Ela falou assim, como assim? Você está falando que eu, de fato, eu posso chegar em casa e se ele quiser ter relação sexual comigo, eu falar, não. A gente tem muito poder, né? A nossa fala. E a sua orientadora, ela apresentou um viés, novamente, não vamos analisar caráter ou questão de personalidade, é um viés cultural heteronormativo e machista, porque daí briga de marido e mulher não se mete a colher, isso eu acho muito perigoso, se mete sim se há violência, se mete sim, é da obrigação da saúde esse tipo, então enquanto essa... sim, é obrigação de uma psicoeducação se a gente tem a oportunidade de fazê-la. Porque daí fala, eu já escutei isso de alguns médicos, mas é tão íntimo. Meu amor, você olha o colesterol da pessoa, que é uma coisa mais íntima do que isso. Não, tem uma... exatamente eu acho isso, entendeu? Da pessoa ver, como eu sou por dentro. Isso, existe esse nível de intimidade, o que é? Tem dificuldade, porque aí entra um outro lance da dificuldade da empatia, que eu acho legal a gente enfatizar. Às vezes, novamente, não é porque a pessoa é má, é por desconhecimento, mas também pode ser por dificuldade pessoal e acaba projetando isso que o outro também teria. E é uma coisa assim, profissionais da saúde, é por isso que a psicanálise inventou para vocês, e vocês podem usar a palavra libido, não precisa falar sexo, tá transando, não sei o quê. E aí, a libido, como é que anda? Joga! Não, gente, por isso que eu acho super importante, assim, todos os profissionais da saúde tinham que minimamente ter assim conhecimento sobre sexualidade, porque assim muito provavelmente
várias questões pegam na pessoa. Então, assim, essa professora, essa profissional, provavelmente tinha nela esses conceitos e talvez ela vivesse uma situação semelhante. E, tipo, como assim eu me coloco nisso e outras mulheres não? E aí ela acaba reverberando isso na lida com os pacientes dela. Por isso que a gente volta na questão que educação sexual tem que ser desde sempre. Não é só na faculdade. Educação sexual ela tem que vir desde muito cedo, para que já desconstrua essa pessoa, para que quando ela chegue na faculdade, ela nem se questione se isso pode ser falado ou não. Meio que Verdade. é isso, né? A minha aluna acabou de falar isso, eu tenho que aplaudir, eu tenho que ficar em pé e aplaudir e falar, meu, parabéns, Maísa, você merece o seu prêmio de graduanda do ano. Eu lembrei uma vez, Marina, a Tereza também estava, que a gente foi dar uma aula de lá na ginecologia para os alunos e professores lá na Unifesp. E aí a gente dando aula, né? Eu acho que a gente já contou aqui. Talvez. Não, não sei se foi aqui, mas você me contou no bar já. Pode ser. E aí a gente estava lá. Onde? Na época pré-pandemia que a gente podia ir para bar. Pré-apocalipse. Pré-apocalipse. Isso, expliquem para o coletivo não ser cancelado. Não, e a gente estava lá dando aula sobre LGBTfobia, sobre um monte de coisa. E, dado momento, a gente falou sobre machismo também. Era tipo uma aula meio que vamos desconstruir tudo. E um dos professores catedráticos, Fofão, né? Não era o nome dele, Fofo era tipo só o apelido carinhoso que a gente deu. Levanta e começa a falar coisas do tipo: não, mas a minha mulher hoje em dia está se sentindo menos, como é que era? Tá se sentindo menos atraente, porque hoje em dia não tem mais fio-fio na rua. Então, a libido das mulheres tá mais baixa por causa disso, porque, tipo, não tem. E assim, primeiro que eu dançava macarenas emocionais ali, tipo, fortes. A Marina tentando acalmar, tentando fazer de um, né? A Tereza também ali não deixa disso, a Carol tava... Eu, putaça da cara, tentando, tipo, convencer o cara que não era bem assim. Mas é esse tipo de fala de um professor que tá lá, dando aula para os recém-formados em ginecologia, que acha que a mulher tem menos libido hoje porque não tem fio-fio na rua. O que você faz? Sente e chora. O buraco é muito Esse lá aí embaixo. não muda. É. Esse aí não muda, gente. Infelizmente, algumas pessoas vão ter que aposentar para não falar outra coisa. Infelizmente, essas pessoas vão ter que aposentar, porque tem umas... falando mais um exemplo. Os caras tão escroto, né? Não é porque os caras são uns lixos nos aplicativos e falam bosta, não é porque os caras... não, a libido da mulher porque não tem fio-fio. Não, amor, fica mais atrativo e mais simpático e mais, não, né? amor, deixa eu te contar. Tipo, deixa eu te contar uma coisa. O que significa ter medo de andar na rua e ser estuprada? E que quando você escuta um fio-fio, você tem medo de que aquela pessoa pode te assediar, que ela pode te estuprar, porque você está andando sozinha na rua, e independe do que você estiver fazendo, você está indo para o teu trabalho, você está indo para qualquer lugar, você tem a liberdade de andar. Então, assim, vamos lá, o fio-fio na rua, ele deflagra muitas outras coisas. Ele deflagra muitos outros medos. Então, é violência, né? É violência. Exato. É violência. Sim, exato. Enfim, voltando para empatia, outro dia eu vi de um professor falando que ele entendeu de fato quanto que o fio-fio era violento. Ele tem uma filha que tem 12 anos, mas eu já vi foto dela, ela de fato tem um corpão de mulher, que um dia eles estavam andando na rua e que ela estava um pouquinho mais na frente dele. E aí ele ouviu um cara mexendo com a filha dele de 12 anos.
E aí que aquilo ali, para ele, é isso, né? Ele entendeu o quanto que aquilo ali é violento a partir do momento Pode que ter fizeram sido isso o com a mesmo filha professor, dele de então. 12 anos. Que horror, De 12 que anos. horror. Pode Então, ter E sido outra o mesmo coisa, e vai a professor, gente, porque ele vai a tinha uma gente, né, criança, Bernardo, uma filha paquerar. pequena. Vai a A gente gente dar em leva cima de um cara, lampadada. a gente leva Leva na cara, porque lampadada. aí faltou com respeito, falou, oi, então, não, tipo, Não, mas algumas técnicas aí, tem uma que chama, para você aprender, né, experienciar coisas e tal, chama In Your Shoes, que é você estar no sapato do outro, né, calçar o sapato da outra pessoa. E nas aulas, eu faço. Então, quando é a aula de orientação sexual, para a gente discutir sexualidade, ponto, nada patológico e tal, para discutir sexualidade, né? Eu começo a aula com umas questões, assim, então, que é quando você descobriu que era heterossexual, quando você descobriu que era heterossexual, como foi contar para a sua família? Né? Você já sofreu algum tipo de violência por ser heterossexual? Você descobriu que era heterossexual após sofrer algum tipo de abuso? Então, quando as pessoas sabem que você é heterossexual, o que elas perguntam sobre o seu sexo? Como é que é o É sexo? ativo ou passivo, né? As pessoas ficam chocadas, os alunos, que eu dou aula no 3º ano de medicina, né? Os alunos ficam chocados, assim, falam, como assim? Então, como assim? Exatamente. É isso que muitas pessoas têm que lidar todos os dias, né? Com essas questões. Então, é um problema, né? E aí um caos agora, para a gente finalizar, o Vitor, meu marido, né, foi no período pré-apocalíptico, a gente foi comemorar o aniversário dele em uma balada, né, aqui em São Paulo, e aí fomos todos para lá, e umas amigas com os namorados e tal, e aí as meninas felizes da vida, era uma balada gay, né? As meninas felizes da vida dançando no queijo e polidense, não sei o que, assim, plenas e o povo batendo palma e tal, e elas super tranquilas, ninguém encoxando, ninguém fazendo desses absurdos que acontecem, né? Eis que os namorados, todos bonitões, né? Foram assediados. Então, chegaram os boys, um passou a mão na bunda, outro fez não sei o quê, levou cantada, e os meninos foram ficando com o olho arregalado. E aí as meninas falam assim, então, é isso que a gente passa na balada, né? É isso que a gente passa na rua. E fica aí, vamos ficar aqui, porque tá feliz, a gente está feliz, está legal, não tem por que a gente ir está embora, confortável, né? a gente está bem, então vamos ficar. E diz que depois desse dia foi uma mudança assim nos relacionamentos, porque os caras começaram a entender o que é ser assediado, né? Como é exato. que é E o não dia a que a gente é a dia. favor disso, né? Foi um caos. Não, Eu lembro dessa festa. E não que a gente é a favor de um cara gay dar em cima de outro cara. Mesmo Assédio porque não assédio é importa. assédio, né? Assédio é exato. assédio, assédio é assédio, mas é legal esse tipo de. Ou seja, a técnica sugerida é justamente vivenciar a partir das próprias características, tentar se aproximar. E outra coisa que, infelizmente, acontece também, que para alguns grupos mais difíceis, eu acho, daí é uma opinião, sei que eu meio que vou formando com o tempo, mas para você conseguir transmitir uma mensagem para um grupo mais conservador em relação a uma questão de gênero, por exemplo, não vai ser de cara uma mulher que vai conseguir levar a informação para lidar com a empatia. É uma transição primeiro a partir de alguém conhecido do grupo deles. A gente, eu entende que é um trabalho tanto de parceria que a gente tem que entender que isso eu até digo e converso muito com a militância, que às vezes a gente precisa, isso que para mim é uma ponte é formada por dois lados, o lado de cá e o lado de lá.
Então, muitas vezes, um cara é o que vai conseguir abrir melhor a discussão para o machismo, para a mulher começar e levar a sua informação. Por quê? Porque tem grupos, gente, que daí é fase anal gritando, poderia ficar 1 hora falando por que não vai rolar. Não vai rolar. E a gente tem que ser realista com o princípio de realidade da formação psíquica das pessoas, senão a gente fica numa utopia, e eu adoro esse termo, que há uma crítica para um lado utópico das militâncias. Eu sou da militância, mas a gente tem que reconhecer que tem um lado utópico às vezes, que é o dos ursinhos carinhosos. Entende? Não funciona, às vezes, uma técnica, não digo uma técnica, mas sem considerar que o outro lado pode estar fechado. Entende? E eu não vejo problema levando a informação e o outro aprendendo, gente. Pode ficar com o biscoito. Sendo um mundo melhor. Aí. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Tem um ponto que deixamos de falar? Quer passar uma receita de, não sei, um bolo? Aprendeu a fazer uma geleia agora na pandemia, né? Alguma coisa assim? Uma chimia, né, Rafa? Então... Tá me devendo essa chimia. E bacalhau também, querida, porque ela, olha, gente, ela cozinha as coisas e manda foto na caruda, sabe? E olha, eu aprendi a fazer soufflé de chuchu. Já trazendo. Que gostoso! Aprendi. Então vamos finalizar. Eu queria agradecer a Maísa. Queria agradecer muito a Maísa. Muito legal, Maísa. Não quero dar spoilers, mas eu acho que a gente te convida mais vezes, tá, querida? Eu adorei, sério. Pareceu bate-papo de amigos e amigas. Foi maravilhoso. E muito obrigado, não somente pela participação, mas por dividir tanto conhecimento e tanto conteúdo, sabe? De humanidade e da tua profissão também, de atuação, sabe? É muito gostoso ver exemplos como você, representando aí uma minoria, 2 minorias, pelo menos. E se a gente contar, a gente sempre acha mais, né, gente? Assim, porque hoje em dia, se você não for milionária, branca e loira, querida, tchau! Sabe? Todos somos minorias em certo ponto. Mas muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Eu gostei muito do episódio de hoje. E obrigado, gente, meus amiguinhos queridos, meus amiguinhas queridas do coletivo. Eu tô com tanta saudade de vocês. Sim, muita saudade. Vocês não faziam ao vivo, encontrando junto? A gente fazia no estúdio da Compasso. Beijo para Compasso também, gente. Muito obrigado. Era uma delícia. Era bem legal mesmo. E tinha pão de queijo. Nossa, pão de queijo da Raquel e o cafezinho. E água. Calma aí, a Tereza quer falar. Falar. Não, Maia, eu queria de novo agradecer, né, sua disponibilidade, assim, você foi super pronta na resposta e obrigado por compartilhar a sua história. Sou sua fã, falei isso no início quando a gente abriu, e tem uma alegria que vem de você que é muito contagiante, né? Você realmente, você transforma o ambiente e muito, muito legal você trazer aqui essa alegria pra gente, tá? Um beijão. Gente, isso não é puxa-saquismo, viu? Mas eu tenho que falar, porque eu simplesmente amo Tereza. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje pelo convite, porque Tereza, as pessoas, sabe, isso é raro hoje, cada vez mais, pessoas que sentem verdadeiro prazer em ver o outro brilhar, e isso eu sinto demais em você, muito bom estar aqui. É muito gostoso dividir com vocês, eu adorei o espaço, queria agradecer mesmo, de verdade, é um prazer. E falar que eu estou aqui, Maísa, porque outras vieram antes de mim, né? Então, e que outras venham depois, né? Que a gente tenha cada vez mais diversidade, mais mulher preta, mais trans, né? Mais mulher lésbica em todos os espaços representativos, né? Com o poder de fala, com o microfone na mão e falando, né? Então, é isso. Agora é só para frente, né? A gente não volta mais para trás, não tem mais senzala, não tem mais armário, acabou. Gata, para trás, nem para pegar impulso, querida.
E no armário eu não posso mais porque eu tenho rinite. Então, Eu também. E claustrofobia, né? Que Tô tem. claustrofóbica, não posso. Marina, Ana, Foi Não, só ótimo. Eu acho agradecer. que a Maísa tem bem o nosso espírito, assim. Eu achei que super, super rolou, assim, nossa conversa. Foi ótima. E obrigada. Obrigada por todos também. Saudade. Sintam-se abraçados. Também, só agradecer, tipo, foi uma delícia, conversa, né? Eu lembrei de você lá quando estava querendo fazer a capacitação lá do Núcleo Trans, que você me mandou mensagem. Eu lembro, tipo, que eu tava, tipo, não, vamos fazer isso dar certo, e eu nem te conhecia. Agora, eu tenho certeza por que eu fiquei tão querendo fazer dar certo. Você conseguiu fazer a capacitação, Maísa? Claro, Ah, consegui, bom, tô porque lá senão a gente ainda. entendeu por que não tinha Você tá conseguido. pensando o quê? Você tá pensando o quê? Ela veio, Muito legal. veio com todo o jeitinho ali, ó, só no chavequinho. Eu falei, não, vou colocar essa menina para fazer capacitação. Arrasou, isso gente. aí. Mas foi, E foi muito bom. Obrigada, Maísa. E, tipo, prazer agora conhecê-la por outro. Prazer todo meu. Maísa, muito obrigado. Tereza, muito obrigado. Tereza fez uma propaganda sua. Você não tem noção. Noção. Eu passei a noite lendo Nem a dormi. enciclopédia Barça para ter conteúdo para conversar com você. Nem dormi. Sabe? Tanto que a Tereza falou. Mas Então, muito legal mesmo. muito obrigado, arrasou. Eu acho que você trouxe pontos assim que são fundamentais na formação de qualquer pessoa, em especial a gente que é da saúde. Eu acho que isso é fundamental. E muito obrigado mesmo. Foi um arraso. Foi Como um a puta gente episódio. faz para te encontrar, Maísa? Por favor, passe suas redes sociais. Hoje a rede social Ela muito ficou até Instagram, tensa, né? né? Para me encontrar, não, porque pandemia não se encontra. Não, no Não, Instagram. Instagram. Urgentemente. Mas é Maísa com Y e S Teutônio. Tô lá. Então, vamos lá. A gente conversa por lá. Beleza. Todos. Adiciona a gente, Maísa. Adiciona a Maísa e a Maísa. Terminou, já tô aqui. Ótimo. E vocês sigam a gente. Primeiro, nossos coletivers. Um beijo para Anaíba, um beijo Ponta Porã, um beijo aqui Ponta da Grossa, Cascavel, Borrazópolis. Um beijo. Um beijo, Sertãozinho. Vocês não querem mandar beijo, Maísa, para alguém? Um beijo para o meu Nordeste, né? Que está tão em alta. O Nordeste. Um beijo, Nordeste. Um beijo, Nordeste. Um beijo, Caicó. Minha filha agora está invocada que ela quer ir para Caicó, gente. Eu nunca soube por que ela inventou isso na cabeça, mas ela quer. Música do Chico César. É? Caicó Fala Arcaico. Culta. Sim, outro dia minha filha queria escutar Raul Seixas e ela falava que ela era o Raul Seixas. Foi para a escolinha, falou que ela era Raul Seixas. Calma aí, só para eu falar, estamos em todas as plataformas, Coletivers, Deezer, Spotify, Google liberou para gente, Apple Podcast, e não se esqueçam de curtir e dar 5 estrelinhas para a gente lá no Apple Podcast. Deixe seu comentário. E que mais? A gente gosta de recebidinhos. Ainda não recebemos nenhum recebidinho, mas o dia que recebemos, ficaremos felizes. Ficaremos muito felizes. Mas a felizes. gente gosta. E logo mais, OnlyFans. Como a Bernarda tá bombando, né? Posso fazer uma coisa que eu tenho vontade de fazer, já que tá todo mundo dando beijo? Diga. Aquelas, né? Ai, beijo, mãe, eu amo vocês! Eles ouvindo. Um beijo pro pai e pra mãe da Maísa. Parabéns, gente, pela criação. Que menina educada. Parabéns, dá até gosto. Dá gosto, entendeu? Isso é uma boa educação. Você viu que educada ela, Bernardo? Nossa, né? Você vê? Vou falar para minha irmã assistir. Deixei.
É isso, beijo. Beijo, gente. Um beijo Beijo. coletivo. e Beijo até pros a pais da próxima. Maísa. Tchau, beijo. Beijo e deixem sugestões nas nossas redes Isso. para episódios. Ah, e perguntas Perguntas. também. Pode deixar Perguntas e perguntas. sugestões de convidados também a gente vai abrir para vocês agora, tá bom? Dá uma sugestão de convidados que a gente pensa a respeito, porque nem tudo a gente pode dar, porque senão fica mimado. Beijo.